As 100 maiores descobertas da história. As 10 mais. O sétimo lugar continua no campo das doenças. É a teoria dos germes. A teoria dos germes. Algumas descobertas como o raio-x parecem surgir de forma inesperada, enquanto outras, como a nossa próxima grande descoberta, se desenvolveram com o tempo, com um cientista contribuindo para o trabalho de outro cientista. Viena, 1846. Uma cidade de beleza e cultura. Mas no Hospital Geral de Viena rondava o espectro da morte. Muitas das mulheres que vinham aqui para dar à luz estavam morrendo. A causa era a febre puerperal, uma infecção do útero. Quando Ignaz Semmelweis veio trabalhar no hospital, ele ficou alarmado com a dimensão do problema e intrigado com uma curiosa discrepância. Havia duas alas. Em uma, os partos eram feitos por médicos. E na outra, as mães tinham seus filhos com parteiras. Semmelweis observou que na ala onde os médicos faziam os partos, 7% das mães morriam da denominada febre puerperal. E na ala em que as parteiras trabalhavam, apenas 2% das mães morriam de febre puerperal. E isso incomodava, porque os médicos possuíam mais instrução, deveriam se sair melhor com seus pacientes. Semmelweis decidiu descobrir o que estava acontecendo. Ele observou que uma das coisas que os médicos realizavam, mas não as parteiras, era conduzir autópsias nestas mães depois que elas morriam. Depois eles voltavam a fazer partos e a examinar mães sem lavar suas mãos, exatamente como um mecânico que termina de consertar um carro e passa para o seguinte sem lavar as mãos para remover a graxa e sem ver nenhuma razão para ser obrigado a fazê-lo. Semmelweis se perguntou se os médicos estariam transportando algum agente invisível em suas mãos que, ao entrar em contato com as pacientes da maternidade, provocaria sua morte. Para descobrir, ele realizou um teste. Ele decidiu que os estudantes de medicina, sob seu comando, lavassem as mãos em uma solução de cloro. E, repentinamente, a porcentagem de mortes entre as mães caiu para 1%, ainda mais baixa que a das parteiras. Com esta demonstração, Semmelweis percebeu que a doença infecciosa, neste caso a febre puerperal, tinha uma única causa. Se você eliminasse a fonte da infecção, a doença não ocorreria. Mas em 1846, ninguém havia feito a conexão entre bactérias e infecções. Por isso, a ideia de Semmelweis foi ignorada. Levaria mais de 10 anos até que outro cientista voltasse sua atenção para os germes. Seu nome era Louis Pasteur. Pasteur havia perdido 3 de seus 5 filhos para a febre tifoide, o que talvez explique por que ele estava determinado a descobrir a causa das doenças infecciosas. Foi o trabalho de Pasteur para a indústria da cerveja e do vinho que o colocou no caminho certo. Pasteur estava tentando descobrir o que estava estragando grande parte da produção de vinho do país. Ele descobriu que o vinho estragado estava contaminado por micro-organismos. Os germes. Eram os germes que azedavam o vinho. Mas com um simples tratamento térmico, ele demonstrou que os germes podiam ser eliminados salvando o vinho. Nascia então o processo de pasteurização. Quando decidiu descobrir a causa das infecções e das doenças contagiosas, Pasteur já sabia onde procurar. Os germes, segundo ele, causavam doenças específicas, e ele provou isso por meio de uma série de experimentos e demonstrações que levaram à sua grande descoberta, a teoria dos germes. A teoria dos germes literalmente sinaliza o início da medicina moderna. A teoria dos germes se baseia na ideia central de que um micro-organismo causa uma única doença nas pessoas.
Hoje isso parece ser extremamente óbvio, mas este é um dos conceitos mais revolucionários da medicina. Nós somos o que herdamos. Eu sei que você estava pensando nisso porque esta é a nossa descoberta número 6. Leis da hereditariedade. Em meados do século XIX, um monge da Ordem de Santo Agostinho chamado Gregor Mendel analisou a questão da herança biológica com uma série de experimentos. Mendel possuía uma mente naturalmente investigadora e um profundo amor pela natureza. Seus interesses científicos incluíam pesquisas sobre plantas, meteorologia e teorias da evolução. Trabalhando em um mosteiro onde hoje é a atual República Tcheca, Mendel começou a cruzar diferentes variedades de ervilhas e a observar as características transmitidas. E por que ervilhas? Segundo ele, por ser divertido. Mendel percebeu que ao cruzar uma semente redonda com uma enrugada, o resultado era uma ervilha redonda, e não uma mistura de duas características como ele esperava. Mas ao cruzar esta ervilha redonda descendente, a combinação aparecia e a segunda geração apresentava tanto sementes redondas como enrugadas. Ele continuou a fazer experiências, tentando compreender que tipo de mecanismo biológico faria com que certas características desaparecessem na primeira geração e reaparecessem na segunda. Um dia, Mendel contou o número de ervilhas da segunda geração que apresentavam a característica das rugas. Exatamente 1/4 das ervilhas eram enrugadas. O que Mendel observou em seus experimentos foi o fenômeno biológico que hoje conhecemos como dominância e segregação. Só que Mendel ainda não sabia. Enfim, seus experimentos produziram fatos tão curiosos que, segundo ele, era impossível não perceber. Não importava como ele cruzava as diversas variedades de ervilhas, as características ocultas apareciam, mas apenas em 1/4 da segunda geração. Mendel foi um pioneiro. Pela primeira vez, ele pôde demonstrar que os traços de gerações sucessivas eram herdados em certas proporções numéricas. Em outras palavras, eram leis fixas da natureza que governavam a hereditariedade. Ao compreender a ideia, Mendel realizou a primeira grande descoberta da ciência genética. Cada característica herdada é decidida por um par do que ele chamou de fatores. Ele disse que cada pai contribui com um fator para cada característica. Certos fatores são dominantes e outros são recessivos, dependendo da combinação de fatores que a prole irá herdar. Os fatores de Mendel denominam-se genes. O termo traço mendeliano é usado para descrever uma característica gerada por um único gene e que às vezes reaparece em 1/4 dos descendentes. Esta característica pode ser inofensiva, como sardas ou a habilidade de enrolar a língua, mas também pode provocar doenças sérias, como a fibrose cística ou a doença de Tay-Sachs. E tudo isso veio do trabalho de um único homem com uma simples ervilha. Estamos de volta. Estas são as 10 mais importantes entre as 100 maiores descobertas da ciência de todos os tempos. Bom, o tempo que podemos contar. A próxima é tão fundamental e tão integrada a tudo o que vemos diariamente que é até difícil acreditar que levamos tanto tempo para entender este fenômeno. Como não notamos antes que a Terra não era o centro do universo? O planeta e nós estamos viajando pelo espaço. A Terra se move. A Terra se move. Estamos no ano de 1543. Um homem de 70 anos está morrendo. Seu nome? Nicolau Copérnico. Ele era médico e advogado de profissão, mas por quase 40 anos também foi astrônomo amador. Uma prática que o levou a desafiar uma das crenças mais fundamentais e sagradas de seu tempo. Quando jovem, Copérnico estudou o céu e descobriu que o sistema geocêntrico dos gregos falhava ao prever o movimento planetário.
Ele começou a se perguntar se a própria Terra não estaria em movimento. Aqui temos o sistema de Copérnico, mas eu ajustei para ser um sistema ptolemaico, porque a pequena lâmpada está na Terra em vez do Sol. Em vez do Sol, para podermos ver as linhas de vista enquanto se movem. Então o que estamos vendo aqui é a sombra de Saturno. Saturno se move lentamente para trás, mas veja Marte. Marte está andando para trás. Está mesmo. Ele é retrógrado. Como vimos pela lâmpada da Terra. É assim que o vemos a partir da Terra. Agora ele vai parar e vai começar a ficar menor. Ele vai desaparecer no céu. Agora ele irá para frente de novo. Mas aqui está a ideia de Copérnico. Com o Sol no centro. O Sol está no centro. E de repente, todos os planetas estão se movendo sempre da mesma forma. Eles não param. Copérnico percebeu que os movimentos dos planetas seriam melhor explicados se o Sol fosse o centro do sistema solar e a Terra girasse em torno dele como outro planeta qualquer. Foi uma percepção revolucionária. Apesar de não haver nenhuma prova de que a Terra se movia, ele escreveu este livro, a base de sua nova teoria. Essa ideia, esse livro, mudou o mundo. Sim, porque fez da Terra um planeta e fixou o Sol no centro. Agora, sem essa percepção, não teríamos avançado na física, a física do cosmos. Por acaso, as últimas páginas escritas, estas aqui, no começo do livro, lhe ocorreram no mesmo dia em que ele morreu. Eu acho que ele estava parcialmente paralisado por um derrame. E provavelmente ele aguentou até ter certeza de que ficassem prontos.